Boa tarde, meu nome é Raíza, eu tenho 26 anos, eu estou recém-operada. Eu fiz uma cirurgia dia 14/3. Tá valendo o sacrifício de estar aqui, estou saindo muito alimentada, agradeço muito por isso. E eu realmente não conheço a minha vida sem dor. Assim, desde que eu me entendo por gente, eu tenho dores de endometriose e, como a maioria, foi ficando incapacitante conforme foi passando o tempo. A minha pergunta é sobre o uso dos fitoterápicos. Se eles ajudam, né, nessa melhora, nessa qualidade de vida, alimentação, nutrição e os fitoterápicos. Foi legal você perguntar sobre fitoterápicos. Não deu tempo de abordar tanta coisa, mas e nem vai dar tempo de abordar todos. O que eu posso dizer para você é que, assim, existem algumas plantas, ou alguns princípios ativos de plantas, que já têm estudos relacionados à endometriose. Acho que voltou. Mas a gente ainda não tem absoluta certeza. A gente vê melhora na prática, mas falar que tem estudos comprovando ainda é difícil, porque a maioria dos estudos são realizados em animais ou in vitro. Isso não é o suficiente para a gente aplicar completamente para a população. Mas a gente já vê, por exemplo, algumas plantas que diminuem o tamanho de lesão ou diminuem a inflamação e também podem melhorar a dor, por exemplo. Tá? Então, existem, por exemplo, plantas que já têm algum estudo. Tá? O próprio açafrão já tem gengibre, alho, a famosa unha de gato. Tá? São plantas que o tratamento precisa ser individualizado, porque eles podem ser utilizados como chá, como extrato seco, como tintura, mas já tem algum resultado mostrado nesse sentido de diminuir lesão ou talvez melhorar a inflamação. Tá? Mas a maioria dos estudos realmente ainda são em animais. Raíza, só lembrar, tipo, a gente ia fazer uma live, né? Só que o Instagram saiu do ar. Isso vai ficar para quarta-feira agora, tá? A gente vai reprogramar isso para conversar especificamente sobre fitoterapia. E falando em dor, é importante a gente conseguir diagnosticar e diferenciar a causa de fato da dor. Porque aquelas dores crônicas, diárias, incapacitantes, não são diretamente associadas à endometriose. Às vezes é um reflexo da endometriose na pelve da mulher, levando a uma disfunção motora, principalmente comprometendo músculos e fáscias, né, que são as famosas dores miofaciais, que podem levar, inclusive, a dores articulares, né, dores na região da sacroiliaca, eventualmente até no quadril, pubalgias, né, dores na pubis. Então, a endometriose, às vezes, leva a uma disfunção tão grande na pelve, não só da parte reprodutiva, sexual, intestinal, urinária, mas também na parte motora. E aí, por isso que muitas mulheres com endometriose, às vezes, têm piora da dor ao movimentar, ao fazer atividade física. E aí, quando a gente começa a correlacionar essas dores com as atividades, com a vida da paciente, a gente começa a suspeitar. Falou, peraí, essa dor talvez não seja só da endometriose, mas a endometriose tenha levado a outras dores, né, por consequência. Tá bom? E aí, de novo, é o que eu tinha comentado lá no outro bloco. Se a gente achar que todas as dores pélvicas de uma mulher que tem dor é por conta de endometriose, porque ela teve o diagnóstico de endometriose, a gente vai errar muito. Vai começar a tratar essa dor com anticoncepcional, com injeção, com cirurgia, tirar o útero em uma paciente que não precisaria, porque a dor não é do útero, né? E a paciente vai ter mais sequelas e, pior de tudo, depois de tudo isso, vai continuar com dor, porque a dor não estava ali. Eu sou Cris Yuria, fui diagnosticada há pouco tempo e eu quase nunca tive dor. Eu fui diagnosticada porque eu fui parar no hospital com muita dor e aí foi a primeira vez que eu percebi alguns sintomas. O fato de eu não sentir dor e, de repente, optar por um tratamento, conseguir controlar através de alimentação e tudo mais a dor, a inflamação, inflamação, né? Existe algum estudo, alguma tendência de que a endometriose vai se alastrar, vai criar outros focos? Ou isso realmente é algo que tem que ir analisando de tempos em tempos e ver como que meu organismo reage? Excelente pergunta. Assim, não temos ainda como diferenciar quais pacientes, quais mulheres terão uma progressão da doença e quais a doença vai ficar estável. Tá? Tem muitas e muitas pacientes que a gente fez o diagnóstico que estão usando, por exemplo, um método hormonal ou mudaram sua alimentação porque são intolerantes a métodos hormonais e, ao acompanhar com ultrassom seriado, né, a cada 6 meses ou um ano, dependendo dos sintomas,
as lesões continuam estáveis, a paciente continua pouco sintomática. Então, e tem outras pacientes, por outro lado, que às vezes estão super bem e em determinada época tem uma crise de dor. Ou colocaria até uma reflexão para você, se naquela época que você teve aquela crise de dor, se alguma coisa estava acontecendo na sua vida em especial, tá bom? Porque geralmente alguma coisa externa acaba exacerbando aquela disfunção pélvica que às vezes o corpo consegue se reequilibrar mesmo, né? Assim, a endometriose puxa de um lado, aí o corpo compensa do outro. Ele consegue se manter em equilíbrio. E aí alguma coisa externa vem, algum estresse, algum momento da sua vida específico, e desequilibra tudo. E aí isso resulta geralmente em dor, né? Desequilíbrios no corpo geram dor. Essa é uma visão até da osteopatia, né? Eu queria ter trazido também o Felipe, que é osteopata, que tem trabalhado comigo. Realmente é uma percepção completamente diferente do funcionamento do nosso corpo como um todo. Acho que vai ter que ficar por uma segunda edição do Endotalks, porque é muito pouco tempo, de fato, para a gente falar de tudo que a gente pode falar sobre endometriose, porque isso reflete em todos os aspectos da vida da mulher, não só no seu corpo físico, mas também mental, espiritual, social, etc. Tá bom? Última pergunta, tá bom? Meu nome é Graziele, eu tenho 28 anos. Há 5 anos eu descobri endometriose, já operei 3 vezes e estou indo para a 4ª. A referente à pergunta da nossa amiga sobre DIU e Dienogest. Eu coloquei o DIU e o meu médico pediu ainda para eu tomar o Dienogest. Eu queria saber se pode, como que funciona. E o senhor falou também, no 3º bloco, sobre a cirurgia. A gente fazendo a cauterização, ela pode voltar. E fazendo do outro modo, aí entra na pergunta da outra amiga, tem cura a endometriose? A associação do Dienogest e o Dilmirena, ele assim, é um uso off-label, tá? Não é uma coisa que é recomendada, ou seja, fora do padrão. O que em algumas pacientes tem que ser considerados seria um eventual risco da associação, exposição a hormônios sintéticos, principalmente, né? Porque existem eventualmente consequências disso, né? Tem pacientes que têm um fator de risco mais significativo para câncer de mama, por exemplo, e o uso de alguns progestagênios sintéticos, principalmente, tem um risco relativamente maior. Só que aí, bom, não é toda paciente que vai ter esse risco, então é preciso também ponderar e equilibrar qual paciente teria o benefício antes de considerar, por exemplo, uma cirurgia. Tá? Em relação à cirurgia, né? A maior parte das recidivas em cirurgias de laparoscopia para endometriose é por persistência na minha percepção. Tá? Às vezes, por vezes, eu vejo vídeos de cirurgias de pacientes que foram operadas por outros colegas e eu vejo que, no meu olhar, ficou lesão, por exemplo. Tá? Não estou julgando também os colegas, porque, obviamente, às vezes eles não tiveram esse treinamento ou não têm a segurança para oferecer para a paciente uma cirurgia por excisão, e se ele não está seguro de si nesse momento, às vezes é melhor não fazer mesmo, porque às vezes ele se arriscar a fazer a excisão e não estar seguro, ele pode causar um dano muito maior do que a própria lesão de endometriose ali. Tá bom? Em relação à cura, olha, mesmo fazendo excisão, existem outras teorias. Tá? Eu vejo que pouquíssimas pacientes têm recidiva, pouquíssimas, tá? Quando a gente faz uma cirurgia dessa. Mas, né, a gente sabe que tem outras teorias também. Né, existem teorias de que aquela célula outras células no corpo dessa paciente poderiam se transformar eventualmente, ou ter uma, né, disseminação pela corrente sanguínea, pelas vias linfáticas, por exemplo, e que mesmo que eu retire toda a lesão ali, poderia eventualmente aparecer outra sementinha ali, né, trazendo aquela analogia, e para aparecer novamente uma outra lesão, de repente com uma exposição maior aí de fatores que aumentem esse risco. Tá? Assim, tem algumas... A questão de cura que eu ia comentar agora no fechamento, de fato, tá? É porque é um conceito. E acho que cada pessoa também pode interpretar esse conceito de uma forma diferente e pessoal. Né? Então, é um pouco relativo. Tá? E tem pacientes, sim, que vão ficar muito bem da endometriose por muitos e muitos anos, até chegar à menopausa, e talvez não sofram nunca mais. Tem pacientes que, às vezes, não têm mais endometriose e vão continuar sofrendo, porque a dor dela não é pela endometriose, é por outro fator. Né? Então, é por isso que é tão importante a gente conseguir diferenciar qual que é realmente a causa da dor dessa paciente, tá bom? E não generalizar. Tá
Posso só falar rapidamente, que eu até quero conhecer aqui, né, quando no segundo bloco alguém falou em cura, que o doutor falou que ia falar no último bloco, que a Denise, de Maceió, está curada. Eu estou curada, eu estou curada. Eu falei que nem conhecia, né? Na questão que eu não consegui falar, minha apresentação foi muito pequena, mas também, segundo o Dr. David Redwine, além da técnica, o conhecimento do cirurgião em relação ao tipo de foco é muito importante. Segundo ele, a maioria, que ele deu aula no mundo inteiro, ele trabalhou quase 40 anos, né, 35 anos com isso, a maioria dos cirurgiões vão em busca daquele foco mais preto, aquele foco mais escuro. Em 35 anos, foi o mínimo que ele encontrou. Então, tem amarelado, enfim, milhões de focos, né, até aquele mais translúcido, mas que não é invisível, né, que é aquele branquinho, que ele mostra nas palestras dele. Eu vou agregar alguns slides dele também nas minhas palestras, né, que ele me cede também com exclusividade. Então, assim, além da técnica cirúrgica, o olho do cirurgião e o conhecimento, e ele sendo capaz de enxergar, não adianta ele conhecer na foto e não enxergar no corpo, né? Enxergar no corpo da mulher, seja na pelve, no diafragma, em qualquer lugar, é muito importante também. Então, não é só a cirurgia, é um conjunto de coisas. Então, eu estou curada, a Denise está curada. Das minhas 16 coordenadoras mulheres da Endomarche, que eu tenho 3 homens e eu coordeno São Paulo, então eu conto por 2, 7 estão curadas, 4 estão sem hormônios. A Ana Karenina, de Brasília, a Tatiana, também de Brasília, né, que o doutor Alisson Zanata está tendo um grande índice de cura por meio de excisão e sem deixar com medicamento depois. De fato, elas estão, a Ana Karenina há 2 anos e meio sem hormônio, a Tatiana está há 6 anos sem nenhum hormônio, menstrua normalmente, ou seja, a menstruação ela não é tão vilã assim. E o que foi comprovado pela ciência não foi a teoria da menstruação retrógrada ainda, pode ser que um dia ela seja comprovada, mas a endometriose em fetos, que eu já tenho 2 textos no blog, está lá no Blogspot, que foi encontrada na mesma proporção de 10% a 15% do que da fase adulta. Então, essa é a minha observação. Próximo. Tem 2 perguntas a mais, pessoal. Acho que ali, que tem o microfone já. Tá. Pode ser, então, as 2 aqui, tá bom? Quem pode ir primeiro? Aqui, ó. Boa tarde. Descobri sobre endometriose a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a equipe. E tenho muitas amigas que têm endometriose, começaram a conversar comigo. E aí uma pergunta que eu tenho para a fisioterapeuta é em que momento a fisioterapia pélvica ela é indicada? E aí, para toda a equipe, quais são os médicos, quais são os profissionais que uma pessoa que suspeita de endometriose tem que procurar? Oi, Andréia. Quando que a fisioterapia pélvica é indicada? Na verdade, dizem que a partir dos 20 anos de idade, todas as mulheres que nunca fortaleceram o assoalho pélvico, elas tendem a ter uma musculatura mais fraca, tá? Desde quando a gente tem a nossa primeira menstruação, fazer uma fisioterapia pélvica, porque a fisioterapia pélvica ela não serve só como reabilitação, ela serve como prevenção também. Então, e aí você diz da endometriose, dependendo se foi uma cirurgia ou não, da cirurgia depois que o médico liberar. E aí a gente pode também atuando, se não for uma coisa cirúrgica, na parte da dor, tranquilamente. Acho que a paciente com endometriose, até acho que dá para um gancho aí, né, depois para a fisioterapia, ela precisa passar por uma avaliação mais geral primeiro, né, e acho que esse especialista é o ginecologista ainda assim, né, até porque é uma doença ginecológica, está totalmente associada a ciclos menstruais, ciclos hormonais, então o primeiro profissional é o ginecologista. E, a partir dessa avaliação, conforme os impactos na saúde dessa mulher, conforme os sintomas e os diversos componentes de dor, esse ginecologista vai direcionar para aqueles outros profissionais que vão complementar a avaliação e o tratamento desse ginecologista. Então, com uma paciente com diversos distúrbios alimentares, que eu sei que isso está influenciando, é importante passar com uma nutricionista que conheça também da doença. Ela tem uma endometriose intestinal, que tem síndrome do intestino irritável associado também, é importante uma avaliação com um especialista do aparelho digestivo, porque eu vou conseguir ajudar muito pouco, né? É impossível saber de tudo, é impossível ser expert em tudo.
E, puxando para a fisioterapia, muitas mulheres que têm dor miofacial têm benefícios, sim, né, para a liberação daqueles pontos de dor. E muitas mulheres acabam desenvolvendo também vaginismo, né, que é aquela dor na penetração por uma contratura espástica involuntária do músculo perineal. E a fisioterapia ajuda bastante também nesses casos. Então, para vocês verem que nem sempre a dor que a paciente tem na musculatura, por exemplo, na pelve ou no períneo, por exemplo, é diretamente associada à endometriose. Assim, pode ser uma consequência. Mas eu sei que se eu operar essa paciente, ela pode acordar ainda do centro cirúrgico com dor. Então, é importante até pontuar isso e a paciente ter essa consciência de que a cirurgia faz parte do tratamento, né? Sim, ela pode levar essa paciente a não ter mais um quadro de endometriose, mas, às vezes, o reflexo que essa endometriose trouxe para a disfunção da pelve dessa mulher, que foi ao longo de anos, também vai demorar um tempo a mais para a pelve conseguir achar aquele reequilíbrio e ficar novamente mais funcional e, consequentemente, sem dor. Tá bom? Então, acho que o primeiro profissional é o ginecologista. E aí direcionar para os outros. Última pergunta, que é aqui, ó. Última pergunta por conta do tempo, tá, pessoal? A gente tem que devolver o anfiteatro. Oi, meu nome é Tamires, eu tenho endometriose há 2 anos. Bom, mas vamos para a pergunta. Eu tentei fazer uma no segundo bloco também. Para esse bloco, seria a questão da alimentação. Eu saio de casa às 6 horas da manhã e volto meia-noite, 11h30, meia-noite. Então, assim, uma saída que eu encontrei para incluir alimentação saudável na minha rotina é o congelamento de refeições, então aquelas marmitinhas. Só que, assim, a gente encontra muita coisa pela internet, né? Tal. Eu queria saber, é seguro fazer esse congelamento de refeição? Quais alimentos que eu posso colocar para essa finalidade e por quanto tempo que eu posso congelar esses alimentos, né? Eu posso manter por uma semana, né? E eu vi uma vitória aí porque eu tenho um intervalo em que eu comeria uma esfirra, uma bobeira assim da lanchonete. E aí eu estou conseguindo fazer a substituição por essa marmitinha, né? E referente ao segundo bloco, para nós que fazemos o tratamento da endometriose com hormônios, eu, pelo menos, percebi uma queda tremenda na libido. E assim, eu fiquei chateada com isso. E aí eu queria saber o que a gente pode fazer. Eu sei que tem a questão do parceiro, atração e tudo mais, mas, assim, existe alguma coisa que nós podemos fazer para lutar contra isso? É isso a minha pergunta. Bom, Tamires, que legal isso de você congelar, viu? É uma solução que a gente sempre recomenda mesmo para as pessoas, porque é difícil cozinhar todos os dias, né? Então, se você consegue pegar um dia, fazer uma quantidade maior e congelar, ótimo. O ideal é congelar fresco. Terminou de fazer, já congela. Mesmo quente, isso é mito, tá? De que precisa esfriar. Não precisa. O ideal é assim, quanto mais fresco, melhor. Praticamente tudo você pode congelar, a não ser que você não goste da consistência que ele fica, que o alimento fica depois de congelado, mas, assim, no dia a dia, arroz, feijão, carnes, legumes, praticamente tudo você pode congelar, tá? O que não pode fazer é descongelar e congelar de novo. Se você descongelou, tem que consumir, de preferência. O tempo que dura na geladeira é uma média de um congelador, uma média de 3 meses. Aí, o que eu aconselho, normalmente, é você anotar a data. Põe uma fita crepe, que seja, com a data que você congelou e vai acompanhando isso, porque senão a gente realmente acaba se perdendo. Mas muito legal a sua ideia, viu? Vale a pena mesmo. Ai, obrigada pela pergunta. Não é fácil fazer pergunta de sexualidade, porque tem muitos tabus, tem vergonha, e eu acho que é interessante trazer essa questão, porque, de fato, a gente vê isso, né? Os anticoncepcionais, não só para as mulheres que têm endometriose, mas até mulheres que usam anticoncepcionais sem endometriose, relatam essa mesma questão, tá? Baixou minha libido. Comecei anticoncepcional, baixou minha libido. Ou até o contrário. Não tenho libido, não tenho libido, não tenho libido. Aí, o dia que ela para anticoncepcional, ela fala, opa, onde que estava essa libido, né? E, de fato, isso acontece, tá? Porque o anticoncepcional, ele dá uma zerada nos hormônios produzidos normalmente pelo ovário, né? E até daí onde vem o tratamento, né? Porque a endometriose o alimento da endometriose acaba sendo o estrogênio, então você dá uma zerada no ovário e aí você mantém um basal de hormônios que não alimentariam, teoricamente, a endometriose.
mas ele também dá uma zerada num hormônio chamado testosterona, que é um dos hormônios responsáveis pela libido, tá? Eu digo um dos hormônios porque ele não é o único e ele também não é o único responsável pela libido, né? Então, pelo que a gente viu na palestra, outras formas de ação que a gente tem no nosso estilo de vida também fazem parte dessa libido. Como, por exemplo, as experiências positivas que a gente tem do próprio sexo, né? Quanto mais experiências positivas você tem, mais vontade você tem de ter relação, mais você vai querer o sexo. E, fora isso, você tem o autoconhecimento, ele é fundamental. E aí, de fato, eu acho que conversar com o seu médico, né, risco-benefício de continuar com a pílula, se de fato você fala que o anticoncepcional é o tratamento definitivo para você e do ponto de vista de endometriose, aí você parte para a melhora da sexualidade nesse outro aspecto, tá? Esse autoconhecimento mesmo. Ok, esse é o corpo que eu tenho, esse é o corpo que eu vou trabalhar. Então, aspecto visual, aspecto tátil, manipulação, ver a melhor forma que você consegue desse autoconhecimento mesmo para conseguir se entregar melhor, tá bom?